Até que ponto as manifestações de ódio que a gente vê entre os crentes, de crente contra crente, né? Até que ponto isso é em nome de Jesus e é para a glória de Deus? Então, algumas questões que acontecem hoje são, apesar de estarem relacionadas à nossa humanidade. Então não tem nada para a glória de Deus. O problema é que as pessoas elas não usam isso assim desse jeito claro. Eu dou esse nome aos bois, mas as pessoas atenuam. Por exemplo, as pessoas que se odeiam na igreja, elas não dizem que se odeiam. As pessoas que odeiam seus irmãos por causa da sua tendência, seja política, teológica, estética, entende? Aquele caso, por exemplo, aquela irmã que ela não está nem aí para o cuidado da saúde, é um tipo, e aquela outra que assim é viciada em cuidado estético. Tudo bem que para mim as duas podem ter problemas, só que às vezes uma é má com a outra por causa da diferença, entende? É como, por exemplo, aquele irmão, né, Mauricinho, e aquele outro que é desleixado. Um coloca conotações pessoais no outro por causa de um modo de lidar diferente com algumas realidades. Então, por exemplo, a gente olha para as situações, o ódio existe, só que ele está travestido de outros nomes. Porque está muito mudado, né? Porque, assim, e ódio é ódio. No meu tempo, já tem muito tempo isso, no meu tempo, eu não via homem fazer sobrancelha. Hoje o cara faz uma gente que é metrosexual, você não vê. Entendeu? Então o cara vai ali, lógico, tá grande aqui a parada aqui, eu então faço assim, vou lá e quero. Entende? Você é parar, o outro é fazer. Entendeu? O cara vai no salão para tirar, passa giletinha, passa não sei o quê. Ou seja, o aparar está dentro do aceitável. É uma coisa que está te incomodando na vida. Quero deixar claro que eu não faço sobrancelha, tá, gente? Eu sei que a minha sobrancelha parece feita. A questão não é a sobrancelha. A questão é como ficou as coisas. Tá entendendo? Por exemplo, isso aqui, ó, cresce. Aí vem aqui no meu olho, eu vejo que está muito corta. Outra coisa, eu pegar assim, eu vou lá no salão, eu quero, ó, passa a gilete aqui, tira aqui, afirma aqui pra mim, babá e tal. Um salãozinho aí para poder passar, não sei o que, bota um brinquinho, não sei o que e tal. Na minha época, o homem não fazia isso. Entendi. Eu lembro do Fábio Júnior. Entendeu? E o Fábio Júnior acho que era hétero. Entendeu? Eu acho que era. Hã? Não, estou falando naquela época. Hoje botar brinco não é novidade. Estou falando que naquela época, né, ele usava brinco, eu acho que ele era hétero. Entendeu? E não estou falando só do brinco, não, é um conjunto de coisas. Sobrancelha, brinco, unha. Passa batom, tem batom adora para homem, não sei o quê, passa esmalte na Tem nada mão, papai, então. Só não gosto, só não ia querer que não vai ter essa função da sobrancelha. Entendi. Mas aparar poderia. Ele ia parar em casa? Isso. Poderia parar para Porque ele. uma coisa. Aparar pode, mas rachar não. Você não está entendendo. Entendi. É o meio que marido. é o vai, é o ambiente que vive, é aquelas coisas todas, né? Porque você vê, eu estudei no meu terceiro ano de ginasial. Eita! Meu segundo ano científico, nós tínhamos um menino que era chamado Nélio, e ele era sexual naquela época, né? E aí eu me dava bem com ele, o pessoal queria bagunçar e falou, gente, vamos, deixa o Nélio pra lá, não bagunça não, ele do jeitinho dele, cada um do jeito que quer ser, tá bom, papai e tal. Mas eu não gostava daquele tipo de atitude dele. Claro. Ele não queria magoar, ele não queria magoar ninguém. Ele quer viver assim, ele... Isso. Tá entendendo? Mas tem que ser bastante mal, né, nesses negócios assim de aspecto físico, aparência, essas coisas todas. E aí, assim, quando isso acontecer, só é difícil em tantos regenerados que cantam uma família sem qualquer falsidade. Assim, na minha cabeça não cabe. Eu, por exemplo, quando eu prego sobre coisas assim, eu prego com raiva, porque é o seguinte, eu fico indignado. Eu acho que não cabe um negócio desse entre nós. E aí, só que o que a gente faz? A gente não fala assim, eu odeio. Mas a gente odeia algumas vezes. Por quê? Porque a gente coloca em prática, a gente caça defeito, a gente bota defeito. A gente diz que a pessoa
ela não é uma boa pessoa porque ela não cabe dentro do estereótipo que a gente aceita. Então tem várias e várias situações. Uma pessoa que se tatua, né? Tem muito evangélico aí tatuados que usam até isso. Qual é o tratamento? É o tratamento que Deus dá para aquele marido que fala que o feijão está gostoso quando o feijão não está para a mulher. É o tratamento que Deus dá, né, para aquela irmã, né, que está cobiçando o marido da outra. Foi Né? na época lá, os escolhidos lá de Deus, a pessoa que dava para os homossexuais. Bem, pecado é pecado. O tratamento que a Bíblia dava para os homossexuais, dava para o filho rebelde. Porque tem uma história. Tá entendendo? Dava para o marido que bagunçava a mulher. Eu não sei relatar, mas tem uma pessoas que eram desse tipo de coisa e serviam a outros deuses também, e aquela pornografia geral e tal. Um desses renomados aí, ele disse assim, ó, vai ter um barato aqui muito bom para vocês. Ele encheu de gente lá e ele encheu de soldados e matou todo mundo. Porque tudo cultuava. Eu lembro da passagem. Da passagem. Lembro. E você não vê ali reprovação. Sim, mas não vamos esquecer que, assim, por exemplo, a gente estava numa situação em que, assim, Israel não era um estado laico. Israel era uma teocracia. Israel era povo de Deus. E esse tipo de gente não é abominável agora de Deus? Olha só, depende de como você está vendo a situação. Por exemplo, a prática pecaminosa, não apenas a prática homossexual, mas a prática pecaminosa, como eu me achar melhor do que o homossexual. Não, eu não disse que eu não estou pegando características de ninguém. Estou dizendo o seguinte: só estou tentando colocar mais pecado na prateleira. Só isso que eu estou tentando fazer. Então, por exemplo, não vou muito longe. No tempo da lei, o filho mal criado que falasse um monte de coisa para o pai e para a mãe era morto. Era morto. Tá dando para entender? Eu, por exemplo, depois vou pegar o texto e vou botar lá no grupo para você ter mais ou menos a ideia. Entende? Então, o que acontece? Deus sempre odiou o pecado, e a punição era um modo de dizer: olha, Deus odeia o pecado. Sempre isso aconteceu. Entretanto, Deus não é seletivo em relação a pecado. Deus odeia pecado. Nós não. Porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, a única diferença que a gente vê é o seguinte: tem pecado que não tem perdão. O resto é pecado. A gente percebe que há essa distinção. E o pecado que não tem perdão é o pecado que, assim, se você não crê, se você não vê ali em Deus a possibilidade da sua salvação, ele não tem como salvar você. Acabou. O resto está tudo na mesma situação. É como eu estou dizendo, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Vamos ver um testemunho de casal. Porque antes de conhecer Jesus, eu traía minha esposa, eu catava uma ali, catava outra lá e tal. Dificilmente ele fala assim: antes de conhecer Jesus eu era corno. Dificilmente você vai ver. A gente é seletivo. Eu era promíscuo, eu saía com tudo que era mulher. Dificilmente ele fala assim: eu saía com tudo que era homem, porque ele sabe que vai ser difícil arrumar uma namorada na igreja. Então a gente percebe que a gente é seletivo. Quantas vezes eu já falei isso? O irmão que tem a sua adegazinha, ninguém critica. Agora vai o outro irmão que não tem dinheiro para ter uma adegazinha e vai ali na barraca do Bio e pede uma branquinha. Mas eu... Mas quem tem adegazinha, ninguém sabe também. O bom é não criticar ninguém. Mais ou menos. O cara tem uma adega ali na cara dele, está todo errado. E o cara que vai beber lá também está todo errado. Sim, mas eu não sei. Eu não sei se está dando para entender que, assim, seria bom, sabe? Eu não sei se de repente. Eu não sei se eu sou pessimista demais. Eu não sei se eu sou pessimista. Eu não sei se eu sou pessimista demais, mas na minha vivência, eu não vejo o mesmo peso, a mesma medida para muito pecado na igreja. Não vejo. Entendeu? Então acontece. Eu vejo a Bíblia condenando.
Mas eu vejo que a igreja é seletiva, não só em relação ao tipo de pecado, quanto a quem é o pecador. Eu vejo. Não sou Juca Pirama não, mas meninos, eu vi com esses olhos que a terra é de comer. Se Deus me der uma melhorada, eu puder ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessa vida, eu quero ser cremado. Se não, né, eu devo ser enterrado lá no cemitério de Vila Rosalie mesmo, com um palmo de terra só, né, e os bichos vão ter menos trabalho para comer. Mas agora, vindo para cá, não custa nada. Eu quero, quem não queria dinheiro era o Timaya, eu quero dinheiro, mas se não vier, tá tranquilo. Mas em relação a essa situação, né, eu não sei se dá para a gente perceber que às vezes a gente se detém em pecado A, pecado B, pecado C. Mas o que a gente começou a falar lá atrás não era isso, era o ódio. É aquele caso, por exemplo, eu posso não ser aquele cara que assim, pô, tatuagem não acho isso legal. Não acho. Mas o tatuado é meu irmão. Ele está na mesma igreja que eu. Aquele irmão que luta com a questão da homossexualidade, ele tem um problema, e o outro que, por exemplo, luta para não trair a mulher dele tem um outro problema. O outro que está lutando para deixar a bebida tem um problema. O outro que não consegue cuidar da vida porque está viciado em pornografia tem um outro problema. O outro que vive numa disputa de poder na igreja, ele quer cargo, ele quer ser tratado como bambambam, esse cara também tem um problema. O outro que, digamos, se acha menor do que todo mundo, né? Eu sou um simples membro, porque a igreja tem que mudar, a igreja não tem, por que você não faz alguma coisa? Porque eu sou um simples membro. Ele também tem problema, porque ele diz, não, claro, mas eu não sei se dá para perceber que assim, a afirmação que ele fez, os dois estão errados. A afirmação que você fez, todo mundo tem problema, na prática, gente, meninos, eu vi. A teoria é outra. A teoria é outra. Tem gente que se acha em condição de apoiar o problema do outro. Tem gente que se acha mais puro que o outro. Tem gente que se acha melhor do que o outro. Não é, mas tem gente que se acha. E tanto que se acha que na hora de falar, enche a boca para falar do terceiro. Entende? Então é esse tipo de situação que assim, onde eu falo, a gente às vezes tem ódio, mas a gente não diz. E às vezes o ódio é o seguinte, porque apesar de todos os defeitos daquela pessoa, ela conseguiu uma coisa que eu não consegui. Ela tem uma coisa que eu não tenho. Deus deu um dom para ela que não me deu. E eu fico mordido com esse negócio. Quando era para o seguinte, pô, que bom. Deus complementa no meu irmão aquilo que não me deu, complementa em mim aquilo que não deu para o meu irmão. Aquele que tem mais compartilha, e nisso não sobra para um e não falta para outro. E a gente vai seguindo. Aí é claro, podem dizer para mim, sonha, pastor. Eu sonho, por isso que eu sou pastor, né? E aí nesse caso, eu acredito. Mas isso não acontece em todo lugar, o tempo todo, mas acontece. Eu sei. Então, obrigado pela autorização.